O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Na Resenha, o seu programa de debates e informações esportivas aqui da TV Erechim. Quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas, às segundas e também às sextas-feiras às 20h30. Os principais assuntos esportivos de Erechim passam aqui pelo programa Na Resenha, que tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa, faça suas compras através da nossa loja virtual. Tudo que você encontra na loja física, também você encontra na nossa loja online. Faça suas compras, agende um horário que o Master entrega na sua casa. Master Supermercados. Andretta, transformando horizontes e System Software de gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Nós vamos debater a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho, a rodada que teve empate do Ipiranga contra o Grêmio no CT Presidente Hélio Dourado em Eldorado do Sul, e teve também o empate do Internacional contra o Esportivo em Bento Gonçalves. Isso porque já começamos a projetar também a última rodada do Campeonato Estadual, rodada que vai definir, os classificados para a fase de quartas de final desse segundo turno e também vai definir o campeão do interior e as vagas na Copa do Brasil de 2021. Para debatermos estes e outros assuntos, está comigo aqui meu colega de rádio, Joel Costa. Joel, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo, meu amigo. Obrigado, Fabinho. Como eu sempre falo para você, é um prazer imenso estar aqui participando contigo, e falando aí para os nossos telespectadores. Bom, Joel, se a gente tivesse ido para as casas de apostas, apostaríamos em uma vitória do Ipiranga sobre o Esportivo, uma derrota para o Grêmio e quiçá um empate contra o Caxias. Mas o Ipiranga empata contra o Esportivo, naquele contexto onde leva o gol no finalzinho da partida, golaço do Charo, diga-se de passagem, e aí contra o Grêmio, quando se projetava uma derrota, o Ipiranga vai lá e consegue beliscar um ponto, conquista um ponto importante e tem mais. E naquele último lance do Fidelis lá, Joel, quase que belisca 3 pontos contra o Grêmio no CT Presidente Hélio Dourado. O que dá para dizer da importância desse resultado, Joel, e do desempenho do time do professor Paulo Henrique Marques? Pois é, Fábio. O Ipiranga, a gente sabe que fez um primeiro turno maravilhoso, acima da curva, e não voltou com a mesma performance para o segundo turno. Mas, até porque o Ipiranga vem fazendo assim partidas que a gente não tem como você não pode imaginar o que o Ipiranga vai jogar. Fizemos algumas partidas, começamos mal. Aí fomos lá contra o Brasil, fizemos um bom jogo, depois contra o Esportivo, acho que já caiu de produção, principalmente no segundo tempo, quando teve um homem a mais. Eu acho que se esperava muito. Eu acho que o Ipiranga ia se impor, ia implantar uma velocidade maior, ia fazer uma marcação mais alta, e porque são 2 equipes que a gente pode dizer parelhas, Se assemelham. Se assemelham, e a parada foi para todo mundo, foi para todas as equipes. O campo, quando está ruim para as 2 equipes. E naquele momento, o que poderia ser o fator decisivo para o Ipiranga? Uma pressão maior, porque está com um jogador a mais. E, infelizmente, no segundo tempo, mesmo com um homem a menos, o Esportivo criou mais, esteve até mais perto do gol. Mas, como tu disse, o Ipiranga conseguiu virar o jogo, teve ainda um poder de reação, não digo assim, nem por muita vontade, nem por qualidade. Eu acho que virou o jogo numa falha do Renan, que todos nós sabemos, mas, no fundo, ainda acabou sendo um resultado bom, porque somou um ponto. E depois veio aí o jogo contra o Grêmio, que acho que nós vamos já
debater em seguida também. E o Ipiranga faz uma partida diferente. Vem de uma maneira diferente, né? Com um propósito de se defender, está certíssimo. Né? Que é a possibilidade que um clube do interior tem de fazer frente à dupla Grenal e jogar da forma que jogou, né? Sem dúvida alguma. Né? O cara diz, mas o Ipiranga só se defendeu. Está certíssimo. Né? Qual o time do interior que vai sair daqui? Se expõe contra o Grêmio para te ver. Nós estaríamos até agora comentando, né, a goleada que o Ipiranga sofreria. Não há como fazer frente, né? A qualidade é diferente. Né? Exatamente. Mas aí o Ipiranga foi uma equipe, né, que... Como disse, foi uma equipe que fechou, uma equipe que teve uma partida, se comprometeu, uma partida, né? Marcou muito forte, né? Veio atrás dessa bola, como se diz, vai jogar por uma ou duas bolas. E que bom que conseguiu essa bola e fez um golaço. Você entende? O Ipiranga não deixou o Grêmio jogar. O Grêmio teve posse de bola, trabalhou a bola pelos lados do campo, trabalhou, por dentro não entrava. Né? E aí teve que mudar, o Grêmio mudou a estratégia. Começou a jogar pelo lado, aquela bola aérea, até que foi que conseguiu o seu gol dessa maneira. E era a única maneira de entrar no Ipiranga, porque o Ipiranga estava com duas linhas marcando muito forte, muito bem. Né? Foi o que o Paulo Henrique implantou e justo. E no segundo tempo, o Grêmio veio sentindo a dificuldade, abriu sua equipe, botou os jogadores mais ofensivos, né? Tirou o volante, e o Ipiranga continuou marcando bem e ainda, na minha opinião, começou a querer ainda trabalhar. O Ipiranga, no segundo tempo, ainda teve um pouquinho mais de posse de bola dele, em relação ao primeiro tempo. Não mais posse de bola que o Grêmio. Né? O próprio Ipiranga com um pouco mais de posse de bola. Então, eu acho que assim, às vezes o cara fala, mas o Ipiranga, às vezes o cara foi lá jogar por uma bola e conseguiu o gol. Não. O Ipiranga saiu daqui, lá de Bento, com essa estratégia, com essa filosofia. Nós vamos jogar, vamos marcar forte e vamos tentar uma oportunidade. Então, para mim, é mérito do Ipiranga. Ele conseguiu fazer o que ele planejou. E aproveitou, né, a possibilidade que teve, aí, claro, méritos totais do Muriel, que para mim é um dos bons, aliás, se dá para dizer que tem uma equipe desse Campeonato Gaúcho que está muito bem servido de laterais, e o Ipiranga, com um ótimo lateral direito, o Muriel, e o Henrique Ávila, que retornou nessa partida também a lateral esquerda. Então, ele aproveitou o espaço que o Grêmio deu, né, e conseguiu marcar um belo gol, mas aproveitou o espaço, né, porque o futebol, né, Joel, ele é feito de você achar o erro do adversário, achar a oportunidade. O Ipiranga achou nesse aí, mas aí teve um outro lance também, que com o próprio Neto Pessoa, que o Vanderlei fez uma defesa embaixo. Teve aquele último lance também contra o próprio Fidelis, que estava entrando na cara do gol. Sim. Claro que teve também jogadas de perigo, né, do Grêmio. Não vale a memória, foi o pé do Jeromel que tira. Que acabou tirando ali, tira, né, aquela bola. O Jeromel, né, como sempre, grande zagueiro, para mim, sinceramente, hoje está entre os melhores do futebol brasileiro e merecia ter uma oportunidade na seleção. Mas o que também vem sendo notado no Ipiranga, Fábio, é que o lado direito do Ipiranga está se tornando a parte forte, o setor ofensivo do Ipiranga, onde são criadas as melhores jogadas do Ipiranga, com o Uriel e com o Jean. Com o Jean ali também. Jean Silva. Com o Jean Silva. Né? Então, isso é importante, porque vai apanhando confiança, você entende? Vai apanhando ritmo e eles, por exemplo, o gol, 3 minutos antes, o Zotti pega uma bola bem, na mesma distância, bem centralizada, e finaliza bem o Zotti, todos nós sabemos, e ele limpou, e eu vendo o jogo com meu filho, ainda disse, finaliza, torcendo, bate, e aí eu disse para o Júnior, podia ter finalizado, o Zotti não finalizou, o Zotti tocou a bola e tal pro lado, tá. E o Muriel já veio consciente e bateu. Quer dizer, isso é importante. Bateu, fez um belo gol, né? E da próxima, com certeza, se clarear ali, ele vai bater de novo, né? Então, eu acho que isso é questão de ritmo, quando a gente fala, né? E confiança, né? Então, o Zotti, apesar também de ser um jogador que cria, né? Tentou criar, a gente sabe, ficou bem isolado, porque o Ipiranga trabalhou mais a sua parte defensiva, né? Para não tomar.
mas é um jogador que ele tem e pode ser um pouquinho mais agudo e é um jogador que pode tentar mais as finalizações. Se você olhar, ele trabalha a bola, ele cria, mas ele finaliza pouco. Você entende? Então, o Ipiranga, na minha opinião, não vem fazendo partidas diferentes, né? Como eu disse, contra o Sportivo, eu achei que faltou um pouco mais um pouco mais assim podia ter tido mais, ser mais agudo, ter tido mais vontade, fazer uma pegada diferente, né? Por mais que hoje a gente não possa cobrar o lado técnico e tático, mas a força, a determinação, nessa hora ela impera. Então ele poderia ter feito isso contra o Sportivo. E contra o Grêmio, já você vê como é que é. Mudou a filosofia de jogo e a gente entende o porquê, por ser o Grêmio, uma equipe, uma estrutura muito maior, jogadores de muita qualidade técnica, e deu certo, e conseguiu. Aí se diz, mas é que desarmar é mais fácil. É fácil, mas você também tem que saber posicionar teu time como foi posicionado o Ipiranga pelo Paulo Henrique. E tem um detalhe, Joel, que eu acho que quando tu falas da questão dos laterais do Ipiranga, e claro que o Henrique Ávila está retornando agora, não teve no jogo contra o Sportivo, vai precisar ganhar mais ritmo de jogo, queira ou não, mas 2-3 dias nesse período de retomada já faz a diferença para um jogador ou outro. A gente vê que alguns jogadores já evoluíram da rodada passada para esta, outros ainda estão demorando um pouco mais. No próprio Grêmio foi assim, alguns jogadores do Grenal, a exceção do Matheus Henrique, que é um extra classe, né? Eu acho que de resto tem jogadores que conseguiram retornar já mais próximo daquilo que é o seu ideal e tem outros que estão ainda bem abaixo. Mas com relação aos laterais do Ipiranga, até pelo esquema que o Ipiranga joga, Joel, com dois atacantes abertos, dois extremas, né? O Leilson pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Jean Silva, isso abre a possibilidade para dois laterais, e aí o Henrique Ávila a gente já sabia, também já ter atuado como meia esquerda, abre essa possibilidade de os dois irem por dentro, né? E aí faz com que se abra também muitas possibilidades, tanto de dar um passe, de daqui a pouco sobrar para Henrique Ávila e aí dar um passe por trás da marcação para o Neto Pessoa, ou até mesmo para uma conclusão como foi a do Muriel, onde a bola ele vem por dentro e aí consegue aparecer e aí finaliza gol. Eu acho que esse esquema de jogo do time do Paulo Henrique Marques, ele facilita e faz com que, guardadas as devidas proporções, Joel, que o Paulo Henrique faça aquilo que, por exemplo, o Cudê quer que o Internacional faça, né? Que os laterais têm um papel muito importante, né? Tanto de ter a passagem, né? De ir para os flancos, mas ao mesmo tempo também de, quando tiver as possibilidades, de aproveitar o corredor central. Sem dúvida alguma, Fábio. A diagonal dos laterais, né? Quando eles fazem essa diagonal, ela é uma opção fantástica de jogo, tá? E para que você possa fazer isso, claro, você tem que abrir os extremos, né? E quando ele chega às vezes até como um jogador surpresa. Você está trabalhando a bola e você inverte essa bola, ele chega por dentro como um jogador surpresa. Uhum. E ele tendo qualidade, então, se ele recebe essa bola, aí ele tem a opção ou de fazer a jogada com o ala, que está lá aberto e vai dar uma opção para ele, ou vir para dentro e finalizar, ou fazer uma tabela com o atacante, como é o caso do Neto, que tem feito boas partidas pelo Ipiranga. Voltou muito bem, Joel. Muito bem, fazendo o pêndulo. Aí que a gente vê, a gente fala da importância do atacante, né, de área, que é aquele cara que faz o pivô. Uhum. Tipo o próprio Diego tem feito no time do Grêmio, entende? Então, com isso, a equipe ganha muito. Você entende? Ganha muito. Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que o Ipiranga, que o Paulo talvez está tentando incrementar ainda mais, porque o Ipiranga precisa realmente mudar um pouco a maneira de jogar, tá? E por mais que jogasse com esses dois nomes abertos, porque na verdade no primeiro turno, eu me lembro até, Fábio, que o Paulo Henrique foi num programa nosso e eu perguntei a ele da diferença, não sei se você lembra, do Jean jogando por dentro. Aí, você lembra até que ele respondeu, se ele não fizer o que eu quero, ele está fora do time. Você lembra disso, né? Então, só que ele jogando por dentro,
Ele não tinha, o lateral não tem como vir jogar por dentro, porque ele ocupa ali, vai ter que fazer para o lateral. E agora ele está invertendo. Que bom que agora contra o Grêmio ele inverteu, o menino veio por dentro, e é isso que eu venho pedindo, né, com relação ao Ipiranga. Porque todo mundo viu a maneira como o Ipiranga jogava no primeiro turno. E aí agora todo mundo começou a marcar. Então precisa ter uma coisa diferente. E essa é uma diferença importante, porque são jogadores de qualidade que podem fazer essa função, tanto o Ávila quanto o Muriel, e deu resultado com um belo gol, entende? Então eu acho que isso aí foi importante para o Ipiranga. Paulo Henrique está de parabéns, foi bem essa introdução. Agora, não tem muito tempo, para o Campeonato Gaúcho não tem mais tempo nenhum, né? Mas é uma jogada em que ele pode trabalhar e que com certeza poderá render grandes frutos para o Ipiranga na Série C do Brasileiro. Bom, Joel, outra questão ainda, e a gente falava do Neto Pessoa, que é um jogador que para mim foi um dos jogadores que melhor retornou dessa parada, né? É claro que tem jogadores que... E, aliás, eu acho que nenhum a gente pode fazer uma avaliação definitiva, né? Eu até ouvi a entrevista coletiva do Renato e o Renato disse, né? Olha, para a gente poder fazer uma cobrança de fato, a gente vai precisar de 10 jogos para poder fazer uma cobrança aí sim, né? Mais forte, né? Porque senão é um período de adaptação. Se muitas vezes o campeonato estadual a gente precisa de 5, 6 rodadas para fazer uma avaliação, sendo que os jogadores ficam cerca de um mês parado, tu imagina os jogadores parados 4 meses, enfim, então é um pouco mais lento esse período. Eu até acho que não vai 10 jogos, eu acho que vai menos jogos. Na minha opinião também, eu ia dizer a você, principalmente quando você tem um grupo de qualidade. Porque o atleta, ele não pode ser um atleta que joga no Grêmio, que joga no Internacional, Flamengo, Palmeiras. Na minha opinião, ele tem que ter, além da qualidade normal, ele tem que ter criatividade. Então, você não pode esperar, o cara vai levar 10 jogos. Para mim é muito. É claro que o Renato também está jogando para tirar o peso dos jogadores, o peso da crítica de algum jogador ou outro, lógico, né? É lógico. Mas eu acho, Joel, que nesse retorno, o Neto Pessoa, eu acho que é a grande notícia do Ipiranga. A gente que cobra aqui, e aí a gente pedia, tanto é que o Neto Pessoa ele começa como centroavante do Ipiranga no início da temporada. O Ipiranga tinha o Santiago Krieger, que era o argentino, aquele que nunca jogou como alternativa, e aí o Neto Pessoa não conseguiu deslanchar, e tanto é que o Ipiranga foi buscar o Cristiano no mercado. Aí o Cristiano vem, não dá resposta, e o Ipiranga aposta, né, novamente no Neto Pessoa, e o Neto Pessoa dá uma boa resposta, e aí eu acho que consegue, né, a dar possibilidades. Teve também possibilidades até de ter feito gol no jogo contra o Grêmio. Então acho que é um jogador que o Ipiranga conseguiu recuperar para essa reta final de campeonato, João. E quiçá pode ser um reforço importante para a Série C. Importantíssimo, na hora exata, né? Na hora que o Ipiranga está precisando, procurando, e ele tem segurado a bola, ele tem feito bem a parede, ele sofreu algumas faltas quanto o Grêmio, inclusive eu vi ele levantando e pedindo os caras calma, segura. Ele fez um belo gol contra o Sportivo, não é um gol de jogador cabeça de bagre, né? É um cara que... Tanto a jogada como a finalização, a jogada quanto a finalização. Então, ele está subindo de produção num momento bom, num momento exato, onde o Ipiranga precisa, né? E isso, sem dúvida alguma, Fábio, vai dar mais confiança a ele ainda para a Série C. Entende? Importantíssimo. E uma coisa, Fábio, também que a gente tem que ressaltar nesse jogo do Ipiranga contra o Grêmio, que o Ipiranga acordou às 6 horas da manhã, tomou café, viajou 1h30, 2 horas para o jogo, e chegou lá, os caras foram comprometidos e fizeram, na minha opinião, taticamente, né, uma grande partida, dentro daquilo que era a proposta do Ipiranga. E que era o caminho para tentar beliscar um ponto contra o Grêmio. Então, isso é mérito, a gente tem que ressaltar isso aí, parabenizar o grupo de atleta, tá? A gente sabe que, às vezes, a motivação para jogar contra Grêmio e Inter, o treinador não precisa falar nada, é só dar as camisas, o cara entra em campo e quer ganhar, é lógico, né? Mas esse ímpeto, essa garra, essa vibração é que faltou, talvez, no jogo contra o Sportivo. Então, que sirva de exemplo e que a gente possa tirar muito proveito desse jogo contra o Grêmio. Bom, e depois do intervalo, a gente vai falar, e até para explicar para o torcedor do Ipiranga,
o que o Ipiranga precisa para garantir o título do interior e também uma vaga na Copa do Brasil para o próximo ano, porque há muitas dúvidas ainda e também, é bem verdade, algumas incertezas, né, com relação às próprias vagas na Copa do Brasil, mas que o Ipiranga, mesmo que não tenha chances mais de classificação para as quartas de final do segundo turno, mas segue ainda brigando pelo título do interior e também por uma vaga na Copa do Brasil. Depois do intervalo, a gente vai explicar para você, telespectador, o que o Ipiranga precisa para garantir essa vaga na Copa do Brasil e também buscar o título do interior. Intervalo e voltamos já com mais aqui no Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping e ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping, nos seus momentos, na sua vida. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, agradecendo você que está nos acompanhando através do canal 26 ou 526 da NET, também através das redes sociais, onde você também acompanha o Na Resenha no Facebook da TV Erechim e também no canal no YouTube. O nosso Na Resenha tem o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes, System Software de gestão há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. System Software de gestão há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Conosco também Master Supermercados. Você sabia que agora você pode fazer as suas compras no Master de forma remota, online, aí no conforto do seu lar? É isso mesmo. Você pode acessar o site do Master Supermercados e fazer as compras na loja virtual. Tudo que você encontra na loja física também está disponível na loja física. Na loja online. Você faz suas compras, combina um horário e o Master entrega na sua casa produtos fresquinhos e de qualidade. Bom, nós estamos repercutindo a rodada do Campeonato Gaúcho, a penúltima rodada do primeiro turno, né? Repercutimos no primeiro bloco e agora começamos a projetar estes jogos, né, dessa reta final, esse último jogo do primeiro turno. O Ipiranga, em termos de classificação para a segunda fase, não tem mais chances de classificação, pode chegar no máximo a 6 pontos, e sendo que o segundo e o terceiro colocado, que é o Novo Hamburgo e o Esportivo, aliás, o Novo Hamburgo e o Juventude, né, já tem 7 pontos, então matematicamente não há mais chances do Ipiranga alcançar essas equipes. Por outro lado, vale muito o jogo contra o Esportivo, aliás, contra o Caxias, para o Ipiranga, porque o Ipiranga ainda busca uma vaga na Copa do Brasil, né, que seria um acréscimo de uma receita significativa a partir da próxima temporada, e também o título do interior, que também daria um reforço financeiro importante para o clube, que, segundo me informaram, seria em torno de R$200 mil, o que receberia o campeão do interior. Para o Ipiranga alcançar esses objetivos, o que o Ipiranga precisa? Primeiro, vencer a equipe do Caxias. Não há como o Ipiranga conquistar o título do interior empatando o seu jogo. Precisa vencer, porque a diferença do Esportivo para o Ipiranga é de 2 pontos ainda, João. Então não tem como ser campeão do interior e buscar uma vaga direta na Copa do Brasil se não vencer o Caxias. Partindo do princípio de que o Ipiranga vence o Caxias, o Esportivo pode até empatar o jogo que tem contra o Juventude, que o Ipiranga garante o título do interior e também a vaga na Copa do Brasil pelos critérios de desempate. Hoje as duas equipes teriam, né, o mesmo número de vitórias, empatariam no saldo de gols, só que como o Ipiranga vencendo, aí ficaria com saldo de 1 gol negativo, enquanto o Esportivo tem saldo de 2 negativos. O outro adversário, que é o Aimoré, ele só garante o título do interior se Ipiranga e a equipe do Esportivo perderem os seus jogos. Aí sim, ele tem chances de buscar o título do interior. Mas eles têm um adversário muito difícil, que é o Internacional, parece, né? Exato. Então dá pra gente dizer que é muito improvável que consiga buscar esse resultado. Exatamente. O que acontece, Joel, em termos de tabela para o Ipiranga, que é importante a gente observar? O Esportivo tem o Juventude no Alfredo Jaconi. O Esportivo, depois de uma campanha muito ruim no primeiro turno do Campeonato Estadual, conseguiu, nesse retorno pós-pandemia, buscar pontos importantes. Venceu o Clássico Caju depois de 5 anos, e o Joel assistiu o jogo aqui, pôde atestar um bom futebol, né, guardado, né, todas as proporções pelo retorno em razão da pandemia, e conseguiu a vitória sobre o Brasil de Pelotas, que é um adversário seu
na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, 2 vitórias importantes, vitórias para dar moral, dar corpo ao time e que fez com que o Juventude, inclusive, chegasse como candidato a uma vaga na próxima fase. E diga-se de passagem, Joel, é uma das equipes que pode fazer frente à dupla Grenal na próxima fase do Campeonato Estadual. Então, eu acho que o Juventude chega muito forte para esse último jogo e o Esportivo terá muitas dificuldades de bater o Juventude dentro do Jacone, Joel. Sem dúvida alguma, Fábio. Eu assisti também o jogo agora Juventude e Brasil, né? E o Juventude, mesmo sem 3 titulares, né? Inclusive a referência técnica, o Cajá, né? O Cajá não jogou, né? O Rafael Silva, que é um atacante fantástico, né? O lateral esquerdo é o Tinho, que é o capitão, inclusive, da equipe, sabe? Então, ele mexeu ali, deixou fora 3 atletas que fazem a diferença. E mesmo assim, o Juventude fez uma boa partida contra o Brasil, né? Conseguiu o gol e mostrou muita qualidade, né? Muita qualidade. Com plantel, como a gente falou, o Juventude contratou de 8 a 10 atletas, entende? E atletas com muita experiência, atletas que vêm jogando Série B constantemente, atletas que tiveram base em clubes grandes. Então, o elenco é bom, né? E o Juventude vem fazendo realmente 2 bons jogos. E eu também já pensava isso assistindo o jogo, que é uma equipe que poderá fazer frente aí ao Internacional e Grêmio. Claro, a gente sabe que tem que guardar devido a proporções. Mas é uma equipe que tem condições, né? Que tem condições. E que demorou um pouco tarde, né, para deslanchar no campeonato, né, João? Claro que vieram reforços agora também que deram mais corpo, mas demorou tardiamente para deslanchar no campeonato. Mas isso faz, Joel, com que esse jogo contra o Esportivo seja uma parada duríssima para o Esportivo. Vai ser muito difícil o Juventude deixar escapar em casa. Então, o que nos faz crer? Que uma vitória do Ipiranga sobre o Caxias, que também será outra parada dura, né? Só que, felizmente, não é no Centenário, é em Bento Gonçalves, próximo, mas não é a casa do Caxias, faz com que o Ipiranga, com uma vitória simples, garanta a 4ª colocação, né? E aí o que daria ao Ipiranga o título de campeão gaúcho do interior 2020, a premiação de R$200 mil e a vaga direta na Copa do Brasil no próximo ano. Só que tem um porém, Joel, aqui que eu quero até lembrar para o torcedor. O ano passado, por exemplo, o próprio Novo Hamburgo, 5º colocado do campeonato, garantiu vaga na Copa do Brasil. Nós temos 4 vagas que são diretas via ranking da CBF. A de Grêmio, Internacional, Juventude e Brasil de Pelotas, que são as 2 equipes que estão na Série B do Campeonato Nacional. Então essas 4 equipes têm vagas garantidas. Normalmente são 7 vagas para os clubes do interior disputarem, né, via Campeonato Gaúcho e via Copinha. Uma das vagas da Copa do Brasil vai para a Copinha, que foi o que aconteceu aqui o ano passado, quando o Ipiranga perdeu o título da Copinha para o Gaúcho, e aí o Gaúcho tinha que escolher ou a vaga na Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro, optou pela Série D, e aí o Ipiranga, como vice-campeão, garantiu a vaga na Copa do Brasil deste ano. Bom, aí tem outras 2 vagas que vão via Campeonato Gaúcho, que aí, no caso, este ano já estaria garantida para o Caxias, como pelo menos vice-campeão gaúcho, né, o que tira também o Caxias da briga pelo título do interior, porque ele disputa o campeonato e não o título do interior. E ainda teria aí a briga entre Esportivo e Ipiranga pela outra vaga. Só que tem um detalhe, né, Joel? Como não deveremos ter Copinha no segundo semestre, aliás, já estamos, né, no segundo semestre, não deverá haver tempo hábil para a disputa da Copinha, então é muito provável que a Copinha não seja realizada este ano. E não sendo realizada, as 2 vagas, a da Série D do Campeonato Nacional e a vaga da Copa do Brasil, ela acabe ficando para os clubes que disputam o Campeonato Gaúcho, para a Série A do Campeonato Estadual. E aí, não só o Ipiranga, como o Esportivo e o próprio Aimoré, que é o 6º colocado hoje, poderiam garantir vaga na Copa do Brasil. Mas a gente, resumindo aqui, é o seguinte: o Ipiranga, para garantir a vaga no Brasil, na Copa do Brasil, precisa vencer o jogo. O Caxias. Pois é, aí é que eu também entro do outro lado. A gente está vendo, sabe disso, vamos torcer, claro, para isso estamos torcendo, mas nós também temos que ver que para o Caxias também para o Caxias é mais decisão do que para todo mundo. Por quê? Porque o Caxias pode-se dizer
que o Caxias já está decidindo o Campeonato Gaúcho. O Caxias, ele precisa, ele também... Ele é o único que pode ser campeão sem uma final, pode ser né? campeão, exatamente. Ele ainda não está, e ele ainda não está classificado. A única equipe que está classificada nesse grupo é o Internacional. Né? Então ele está brigando ali. Nem o Inter está classificado, João. Nem o Inter, não, é um ponto de diferença, exatamente. Porque é um ponto, exatamente. Dependendo dos resultados aqui, o Inter pode até ficar fora. Sim, se ganhar o Caxias e o Juventude ganhando o seu jogo, ele chega a 10 pontos. 10 o Inter pontos. tem 8. E o Novo Hamburgo tem 7. O Novo Hamburgo joga... Então. Deixa eu só conferir aqui. O Novo Hamburgo joga contra o Aimoré, em casa. Então, aliás, desculpe, esse foi o jogo da rodada. Desculpe. O Juventude tem aliás, a minha tabela fugiu aqui. Agora sim. O Novo Hamburgo joga contra o Grêmio. É difícil. Mas é muito provável que o Grêmio vai jogar com time reserva. Ele já falou. Então, o Renato já anunciou que joga com time reserva. Então joga com time reserva. Então aumentam as chances do Novo Hamburgo. Tá? Certo. Aí o Juventude tem o Esportivo em casa. Então, se os dois times ganharem, o Internacional não precisa nem perder. O Internacional empatando o seu jogo, está fora. Está fora o Inter, exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo. O Caxias, para o Caxias, esse jogo, todos os jogos do Caxias agora daqui para frente, é ritmo de decisão. Os caras vão ter que dar a vida, né? Porque, como você frisou, o Caxias pode ser campeão, ter o título sem final. Ele ganhar os 2 turnos e... Então, a dificuldade para o Ipiranga também é muito grande, né? Mas, apesar de que... E o Caxias que vem de vitória, perdeu o clássico, mas venceu já na rodada no final de semana. Venceu. Né? Mas como a parada, a gente viu a parada, acho que também prejudicou um pouco o Caxias. Uma boa equipe, né? Sabemos que tem um meio-campo muito bom, um atacante fantástico, né? Que a gente até debateu lá no BV que esse jogador caía como uma luva aqui no Ipiranga, né? Mas o Caxias não vem repetindo também o primeiro turno. É uma equipe boa, uma equipe de qualidade, né? Já tem o seu padrão de jogo, mas a pandemia também prejudicou um pouco ao Caxias. Claro, a gente não pode falar, é o que a gente vinha conversando, né? A gente vê o campo, reclama do campo, né? Reclama da parada, reclamam de tudo, legal. Mas isso foi para todo mundo, né? Foi para todo mundo. Então, a gente fica imaginando que a qualquer momento, né? Ou seja, aquela equipe bem estruturada, ela vai melhorando de produção a cada partida. E isso pode vir a acontecer também com o Caxias. A gente torce para o Ipiranga, claro, estamos aqui, né? Inclusive, acertei o palpite, tu lembra que eu acertei meu palpite 1-1, né? Porque a gente, além de torcer para o Ipiranga, a gente quer o time da nossa cidade, nós queremos ver, não é ser bairrista, mas nós queremos o bem da nossa equipe, né? E nós gostamos de futebol, queremos ter futebol o ano todo na nossa cidade e sabemos que precisamos disso. O Ipiranga precisa de vitórias para poder sobreviver e bem. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E eu acho que eles vão dar a vida para ganhar. Porque para eles é muito mais decisão do que para nós. E até porque também há uma possibilidade, né, Joel, de um acréscimo de um valor em razão do título do interior. O próprio clube também, né, além de entrar desse recurso, também há a possibilidade e a perspectiva de novos recursos entrando ano que vem, porque vamos combinar, a Copa do Brasil ainda a gente não sabe qual será a destinação do ano que vem, mas se assemelhar ao que a gente teve nessa temporada, Joel, são quase 600 mil reais entrando nos cofres do clube. Então 600 mil reais entrando nos cofres do clube é uma cota a mais de um patrocinador master, né? Mais do que um patrocinador master, e sem contar a possibilidade, Joel, de inclusive você avançar nas fases e buscar mais recursos e trazer daqui a pouco um grande jogo para cá. Sem dúvida, Fábio. É como dizia meu pai, que Deus o tenha, enquanto pinga não seca, né? E esse não é um pingo, esse é um temporal. 600 mil hoje. Num cenário desse. Num cenário, a situação que se encontra os clubes, é fantástico. E eu acho que o Ipiranga vem fazendo um bom trabalho com a Dilson, né? Nós temos que parabenizar, temos que ressaltar isso. E eu acho que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo para o Ipiranga, para que o Ipiranga possa fazer uma boa equipe, manter uma boa equipe
e, quiçá, temos aí a nossa classificação para a Série B. Sem dúvida alguma, né? É o sonho de todos nós. E quem sabe neste cenário, né, onde as equipes estão muito parecidas, né, a pandemia fez com que muitas coisas se igualassem, quem sabe daqui a pouco a gente pode tirar proveito. E eu já vou antecipar e dizer uma coisa aqui, já, né? Essa aqui será nos próximos programas, a gente vai ampliar esse debate de projeção, né? Só terminar o Campeonato Gaúcho e as coisas se definirem, a gente vai fazer um programa aqui para projetar o início do Campeonato Brasileiro da Série C, que para o Ipiranga já será duríssima contra o Brusque em Santa Catarina. Mas eu vou te dizer, Joel, os primeiros jogos da Série C do Campeonato Brasileiro serão fundamentais para as pretensões do Ipiranga. Se o Ipiranga realmente quer sonhar em brigar por uma vaga na próxima fase, né, e quem sabe sonhar com uma vaga na Série B do Brasileiro, os jogos iniciais são fundamentais. Aliás, o Campeonato Gaúcho deste ano mostrou isso, porque a gente está analisando, projetando um título de interior. Agora, se a gente se debruçar sobre os números e analisar, a campanha do Ipiranga no primeiro turno foi uma campanha muito boa de semifinal de campeonato, né? No retorno, uma campanha pífia. O Ipiranga não venceu no retorno. O Ipiranga, o que conseguiu de melhor foram 3 empates. Então, quer dizer, a campanha que foi muito boa no primeiro turno, no retorno é muito ruim. Agora, como abrange um campeonato todo, o Ipiranga se coloca nessa condição de brigar por uma vaga na Copa do Brasil, uma vaga na série, também de título do interior. Então, acho que, em razão disso, o início do Campeonato Brasileiro da Série C também será fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. A arrancada, como a gente diz, ela é importante para tudo, né? Primeiro que é simples. A gente, se tivesse o descenso no Campeonato Gaúcho, hoje o Ipiranga estaria bem tranquilo. Por quê? Porque no primeiro tempo, antes de acabar o primeiro turno, o Ipiranga já tinha atingido aquela meta ali dos 12 pontos que o deixaria fora, né, do descenso, você ficar tranquilo, né? Então, quando você começa o campeonato bem, te dá uma base para o restante do campeonato. E tem gordura para queimar, né? Tem gordura para queimar, é uma coisa a menos, que você não vai ter que pensar, pô, estou preocupado em cair, pô, eu tenho que jogar, começar a fazer conta, não, porque eu tenho que ganhar lá do Tombense, não posso perder aqui para o time tal, mas para não cair, aí começa a fazer conta, né, ao contrário, uma vez que o bom é tu fazer conta para tu chegar à Série B. Exato. Então, você foi muito feliz no que tu colocou. O início do campeonato, ele é fundamental, né, para as ideias que o Ipiranga tem com relação à Série C, que é, sem dúvida alguma, ir para uma Série B. Eu tive o prazer de rodar esse Brasil todo aí com futebol e digo até hoje, o Ipiranga tem condições tranquilamente de participar de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Eu fui jogar contra vários clubes que não tem o estádio que tem aqui, que tem o Ipiranga, que não tem uma cidade como é Erechim, entende? E um povo que gosta de futebol, claro, que apoia pouco, a gente até cobra muito isso no BV, mas isso faz parte. Eu acho que a gente tendo bons jogos, o público começa a voltar. Claro que sim. Né? E tem que voltar, porque se cobra para o Ipiranga ter uma boa equipe, o torcedor tem que estar junto, senão fica complicado, né? Então, é importantíssimo, como você falou, o início no campeonato, para que tenha uma gordura para queimar lá no segundo turno. João, meu amigo, sempre um prazer bater um papo contigo. A gente vai voltar mais vezes aqui para debatermos Ipiranga, Atlântico. Um grande abraço para ti e até a próxima. Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer participar contigo aqui do programa e estou sempre às ordens. Muito bem, assim nós estamos fechando mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa através do Facebook da TV Erechim, bem como também através do canal no YouTube. São as possibilidades e as formas de você acompanhar o nosso programa que debate os assuntos esportivos aqui de Erechim, os assuntos do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua parceria de sempre. Na Resenha volta na próxima edição. Aquele abraço a todos e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família.
Tá no Master, tá em casa.